Procura aí, amados, o livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, no capítulo 21. Hoje nós vamos aprender algo muito importante, que uma pessoa que tem o Espírito Santo, ela vai agir dessa forma. Vai haver momentos que a gente vai ter que recuar um pouco. Existe algo maior e a gente tem que ter esse fundamento, a gente tem que ter essa visão de algo maior. E o algo maior para nós é a salvação de almas, é o Evangelho. Sempre na nossa vida, o Evangelho tem que estar em primeiro lugar. Vamos lá então. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 21. Nós vamos ler a partir do versículo 17. Quem encontrou aí? Amém? Diz assim: E logo que chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam de muita boa vontade. No dia seguinte, Paulo entrou conosco em casa de Tiago, e todos os anciãos vieram ali. E havendo-os saudado, contou-lhes minuciosamente o que por seu ministério Deus fizera entre os gentios. E ouvindo eles, glorificaram ao Senhor e disseram-lhe: Bem vês, irmão, quantos milhares de judeus há que creem, e todos são zelosos da lei. E já acerca de ti foram informados de que ensinas todos os judeus que estão entre os gentios a apartarem-se de Moisés, dizendo que não devem circuncidar os filhos e nem andar segundo o costume da lei. É isso mesmo que você está lendo aí? É isso mesmo? Você crê nessa palavra? Então fecha os teus olhos aí, vamos orar ao Senhor. Senhor meu Deus e meu Pai, Deus amado e bendito, Deus criador dos céus e da terra, a tua palavra, meu Deus, foi lida, ela vai ser ministrada agora à tua igreja, vai de encontro a cada vida que está aqui, tira todo impedimento, toda barreira, e fala, meu Pai, poderosamente nessa noite, no nome de Jesus, e que assim seja, graças a Deus. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor, aplauda forte ao Senhor, amém. Toma o teu assento aí, toma o teu assento. Mais uma vez, nós lemos o relato do livro de Atos na primeira pessoa. Eu já expliquei isso. Por que isso? Porque Lucas, ele estava junto com o apóstolo Paulo. E eles viajaram para Jerusalém, alertados por algumas pessoas, também pelo Espírito Santo, que em Jerusalém ele teria graves problemas, mas em nenhum momento o Espírito Santo proibiu ao apóstolo Paulo de ir para Jerusalém. Era necessário que fosse. E quando chegou lá, ele se apresentou diante dos apóstolos. A palavra diz aqui no versículo 18: no dia seguinte Paulo entrou conosco em casa de Tiago, o meu irmão de Jesus, que agora também era apóstolo. Ele creu depois da ressurreição do Senhor. Agora já era uma pessoa importante na casa do Senhor. Então ele se apresenta diante do apóstolo. E por que o apóstolo Paulo estava ali? Havia pelo menos dois motivos. O primeiro, ele iria entregar em Jerusalém a coleta de ofertas que ele recebeu de outros lugares, para ajudar os irmãos em Jerusalém que estavam num momento difícil. Em segundo lugar, ele estava ali para participar da festa dos tabernáculos. Mas o que aconteceu? É desse ponto que nós vamos falar. Muitos cristãos convertidos em Jerusalém eram também judeus. E aqui no versículo 20, para que você entenda, logo disseram para Paulo, aqui ó, capítulo 21, versículo 20, preste muita atenção. E ouvindo eles, glorificaram ao Senhor e disseram: Bem vês, irmão, quantos milhares de judeus há que creem, e todos são zelosos da lei. O que acontecia? Aqueles irmãos judeus convertidos ao Senhor ainda guardavam a lei. Só que havia um mal entendido, ou então muitas pessoas mentiam sobre Paulo,
e falaram para ele: olha, Paulo, há muitos relatos de que você ensina aos judeus que eles devem deixar a lei, não devem mais guardar os costumes e nem circuncidar os seus filhos. Amados, o apóstolo Paulo nunca pregou isso. Ele pregava isso para os gentios. O apóstolo Paulo, ele pregava, amados, que para a salvação, isso aí ele nunca deixou de pregar. Ele sempre foi claro: você quer guardar os costumes? Você que é judeu, quer guardar os costumes? Guarde. Quer continuar circuncidando os filhos? Continue. Quer guardar a lei de Moisés? Guarde. Mas olha, isso aí não vai dar para você a salvação. Religião nenhuma garante para você a salvação. Essa era a pregação de Paulo. Mas ele nunca falou para um judeu que ele deveria apostatar da fé. No versículo 21, preste atenção, qual eram as acusações contra Paulo? Atos 21, 21. E já acerca de ti foram informados, olha aí, de que ensinas todos os judeus que estão entre os gentios, em primeiro lugar, a apartarem-se de Moisés, em outras palavras, apostatar da fé. Amados, o apóstolo Paulo nunca ensinou isso. O que ele ensinou foi que a lei não salvava e não salva. Mas ele nunca mandou um judeu se apartar da lei. Ele falou: olha, se você quer continuar guardando a lei, meu amigo, guarde, mas não vai ser salvo por causa da lei. Ele deixou bem claro. Em segundo lugar, dizendo que não devem circuncidar os filhos. Isso aqui era mentira. Quem não deveria circuncidar os filhos eram os gentios. Eles não tinham obrigação. Os gentios não eram de Israel. Os gentios não eram judeus. Esses daí não tinham obrigação nenhuma. Em terceiro lugar, nem andar segundo os costumes da lei. Isso aqui eram as acusações contra Paulo, gravíssimas. Quando ele chegou em Jerusalém, já havia essas informações: olha, Paulo não guarda a lei. Paulo ensina até para os judeus que eles não devem guardar a lei. O apóstolo Paulo é inimigo de Moisés. Não, o apóstolo Paulo era também um judeu. Agora, ele já conhecia o Senhor. E o que ele ensinava, amados, é o que nós ensinamos na igreja: que religião não salva. E ele nunca abriu mão disso. Nunca abriu mão disso. Vamos ver aqui. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 14. Acredito que você está prestando atenção. Daqui a pouco eu vou falar do ponto onde eu quero chegar. Mas isso aqui é importante você saber. O apóstolo Paulo nunca abriu mão disso. Agora, isso aqui era mentira. Ele nunca pregou para o judeu que o judeu deveria chutar o pau da barraca e esquecer das leis. Ele nunca falou isso aí. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 14, versículo 1. Quem encontrou, diga amém. Diz assim, ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o, não em contenda sobre dúvidas, porque um crê que de tudo se deve comer, e o outro, que é fraco, come legumes. O que come, não despreze o que não come, e o que não come, não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para seu próprio Senhor ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio ânimo. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. O que come para o Senhor, come, porque dá graças a Deus. E o que não come para o Senhor, não come, e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós
vive para si, e nenhum morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que, ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. O que é que ele quis dizer? Olha, tem umas pessoas que se preocupam com o alimento, com as vestes. Tá bom, se você se preocupa, irmãos, se você não se sente bem em comer algo, pois não coma. Se você não se sente bem em vestir uma roupa, ou deixar de vestir, ou um adereço, que você não vista. Mas aquele que come, não julgue o que não come. O que é que ele está querendo dizer? Se você segue a sua religião judaica, se você quer circuncidar o seu filho, circuncide, mas isso aí não faz mais diferença nenhuma. O seu proceder é que é importante, como a pessoa ela age. Se você não acha bom, não faça, amados. Tudo que você fizer para Deus e traz ao teu coração um mal-estar, não faça. Só faça algo para Deus se você tiver certeza que você está fazendo o melhor para Ele. Dúvida, que o apóstolo Paulo falou, dúvida é pecado. Então não faça. Se você não se sente bem, irmãos, com certas coisas, não se meta. Agora também, não critique aquela pessoa que para ela tanto faz. Ah, pastor, olha, eu ainda celebro o Natal. Amém, que você celebre. Se sente bem? Coloca a árvore de Natal na tua casa, coloque. Se você se sente bem, coloca as bolinhas de Natal. Você sabe que aquilo ali veio tudo de tradições dessas religiões, tudo bem, mas você se sente bem? Ah, pastor, eu gosto do Papai Noel. Irmão, isso aí não vai mudar na tua fé não, se você gosta do Papai Noel. Mas nós sabemos que isso aí ficou para o passado. Não tem mais nada a ver comigo o São João. Pastor, eu vou participar do São João. Irmão, se você quer participar, participe. Mas não é conveniente. Pastor, eu já participei até da quadrilha. Irmão, mas aí é a velha criatura. Se alguém chamar você, pastor, é para comer uma comida típica. Amém, tudo bem. Então o que ele está dizendo? Que isso aí, amados, não faz diferença para mim e para você. O que faz diferença para mim e para você é o meu procedimento. Se você compra, se você paga, se você não fala mentiras, é isso que importa para Deus. E certas coisas a gente vai aprendendo com o tempo. É com o tempo que a gente aprende. Tinha uma pessoa que ele já estava na igreja, já era até batizado nas águas, mas todo domingo de manhã, terminava o culto, ele passava numa padaria, isso de manhã, depois do culto, aí pedia uma pizza e pedia também uma cerveja. Pronto, isso aí era o que ele fazia sempre. Já era batizado. Teve um domingo de manhã que ele estava tomando a cerveja dele, comendo a pizza dele. Quem foi que apareceu na padaria? O pastor. Só que o pastor tinha sabedoria. Falou com o irmão: Pai do Senhor, meu irmão, como é que está a família? Não falou nem de cerveja nem de nada. Pronto. Só que ele disse assim: pastor, eu passei uma vergonha tão grande na minha vida que eu nunca mais fiz isso. Olha aí. Daquele dia para cá, ele nunca mais fez isso. Mas imaginou se o pastor fizesse uma festa ali, exortasse o irmão na frente de todo mundo? Tem que ter sabedoria também, porque às vezes a pessoa é fraco na fé, e eu tenho que ter sabedoria. Vamos voltar para cá. Procure aí carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Eu ainda não cheguei ainda onde eu quero chegar. Tudo isso ainda é uma introdução. Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, a partir do versículo 2.
Vamos ver o que é que o apóstolo Paulo achava sobre a lei e sobre a circuncisão. Capítulo 5, versículo 2, quem encontrou? Diz assim, ó: eis que eu, Paulo, vos digo, que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo homem que se deixe circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separado estáis de Cristo, vós, os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera pelo amor. Qual era a opinião dele? Você quer circuncidar? Circuncide, meu amigo. Você não quer? Está fazendo do mesmo jeito. Para o apóstolo Paulo, isso aí não importa. Eu quero continuar guardando a lei. Você quer continuar? Se você se sente bem assim, tá bom. Mas olha, o apóstolo Paulo sempre deixou bem claro: isso aí não vai te salvar, não. Essas oferendas, esses sacrifícios, esses costumes, essas roupas, essas festas, amados, não salva ninguém. Só quem salva é o Senhor. Se você se sente bem assim, tudo bem, mas não ache que isso aí vai trazer salvação. A salvação, amados, é quando a pessoa é uma nova criatura, quando o coração dela é transformado. É isso que vale. Mas ficou aquela dúvida, voltando agora para o episódio lá em Jerusalém. Ficou aquela dúvida: Paulo, eles estão acusando você. Aí os irmãos chegaram para ele: Paulo, vamos fazer o seguinte, nós temos uma solução e queremos saber se você vai aceitar isso. Preste atenção, é daqui que eu quero falar com você, sobre a pessoa ter o Espírito Santo. Quando a pessoa tem o Espírito Santo, ela vai olhar o quê? O bem maior. Para ele, se a pessoa participasse de alguma festa religiosa ou deixasse de participar, para ele não importava. Então a pessoa falou para ele: olha, nós temos aqui 4 irmãos que vão entregar o seu voto. Era o voto do Nazireu. Eles passaram um tempo consagrados a Deus. Alguns acreditam que o apóstolo Paulo também fez esse voto em Secreia, e que ali eles iriam pagar o voto. Como seria? Eles chegariam no templo e passariam por uma cerimônia religiosa no templo, onde eles rapariam a sua cabeça. Porque quando a pessoa tinha o voto de Nazireu, deixava o cabelo crescer. Olha aí, Wagner. O Wagner fizesse um voto de Nazireu, hein, meu amigo? Tinha que orar antes, né, Wagner? Mas não era só cabelo não, tá bom? O voto do Nazireu era você também estar em obrigação ao Senhor. Olha aí, o George ali, ó, tá com voto de Nazireu, tá deixando o cabelo crescer. Pronto. Mas não era só cabelo não, irmãos. Tinha uma série de restrições. Não poderia tocar em animal morto, não poderia tocar em bebida alcoólica, compreendeu? Mas teria o dia que ele ia entregar aquele voto. Como é que ele era feito? Tinha uma cerimônia dentro do templo. Algo que ele iria fazer era sair dali com o cabelo rapado. Aí, Paulo, você quer fazer isso com os irmãos? Porque se você fizer isso, ninguém vai mais acusar você de que você não cumpre a lei. O apóstolo, está feito. Irmãos, ele poderia dizer o quê? Isso aí é hipocrisia, isso aí para mim não faz nada de diferença. Mas ele viu o bem maior. Ele queria, amados, a salvação das pessoas. Já imaginou o apóstolo Paulo saindo dali careca? Alguns que viram o apóstolo Paulo se submeter àquele ritual, até criticaram ele. Mas o apóstolo Paulo falou: meu amigo, o que importa para mim é o evangelho. Para mim isso aqui, eu tenho que saber o bem maior. É como eu falei para a irmã hoje à tarde. Às vezes você está na tua casa, aí uma pessoa diz assim: olha, eu vou batizar o meu filho recém-nascido, e eu queria que você fosse comigo lá na igreja católica.
Você fala para ela, eu vou. Mas você, próximo domingo, você vai comigo para o culto. Está feito? Compreendeu? Quem está entendendo isso aí? Você está vendo um bem maior. Você não pode ter religiosidade, irmãos. Você sabe que aquilo ali não tem nada a ver. Mas a pessoa não sabe. Ela não sabe, irmãos. Como você também antigamente não sabia. O apóstolo Paulo, ele via dessa forma. Vamos lá, vamos voltar aqui. Quem está entendendo até aqui? Então, amados, é assim. O mais importante para o apóstolo Paulo é ver as vidas salvas. Aqui, versículo 22. Atos 21, versículo 22. Quem encontrou aí? Atos 21, versículo 22. Encontraram, né? Pronto, diz assim, ó. Que faremos, pois? Em todo caso, é necessário que a multidão se ajunte, porque terão ouvido que jaz é vindo. Então o apóstolo Paulo, se ele não fosse uma pessoa de entendimento, a confusão já estava feita, sim ou não? Mas, amados, eu não posso ser aquela pessoa que causa confusão. Eu tenho que ser aquela pessoa que, como é que nós vamos resolver isso aqui sem confusão? Então os irmãos já tiveram uma solução, mas o apóstolo Paulo teria que aceitar. Se ele fosse arrogante, você não pode ser arrogante, irmãos. Nós temos que ser humildes. Diz assim, ó, versículo 23. Faz, pois, isto que te dizemos. Temos 4 varões que fizeram voto. Toma estes contigo e santifica-te com eles, e faze por eles os gastos para que rapem a cabeça. E todos ficarão sabendo que nada há daquilo de que foram informados acerca de ti, mas que também tu mesmo andas guardando a lei. Olha aí, quem é que pode reclamar agora? Paulo, olha, nós já temos uma solução. Tem uns irmãos aqui que vão ter que cumprir o voto, vai com ele, porque se você fizer isso, todo mundo vai saber que você não está falando contra a lei. Você acha que ele aceitou isso aí? Claro que aceitou. Mas olha aqui o que os irmãos vão dizer sobre os gentios, ó. Olha aqui, ó. Versículo 25, ó. Todavia, quanto aos que creem dos gentios, já nós havemos escrito e achado por bem que nada disso observem, mas que só se guardem do que se sacrifica aos ídolos, e do sangue, e do sufocado, e da prostituição. Vocês viram aí o que eles disseram? Olha, para os gentios não precisa, somente para os judeus. Quem está entendendo isso aí? Os irmãos também tinham entendimento ou não? Que eles poderiam falar assim, Paulo, mas esse pessoal que está contigo aqui, vai ter também que cumprir a lei. Eles disseram, não, os gentios não precisam. Quem são os gentios? Eu e você. Nós não somos judeus. E mesmo porque, amados, depois da queda do templo, esses rituais não existem mais. Pastor, eles ainda circundam seus filhos? Sim, ainda há judeus que praticam ainda a circuncisão, para obedecerem à lei, mas os rituais do templo não existem mais. Por quê? Não existe mais templo. Quem está entendendo isso aí? O templo foi destruído, não tem mais sentido. Vamos continuar. Versículo 26. Vamos ver se o apóstolo Paulo, ele obedeceu os irmãos. Então Paulo, tomando consigo aqueles varões, entrou no dia seguinte no templo, já santificado com eles. Olha aí, já tinha rapado a cabeça. Pastor, o senhor vai chegar aqui rapado? Quem sabe? Se for para o bem do evangelho, se for para a salvação, a gente tem que se submeter. Ah, mas vão rir do senhor, pastor. O que importa é o irmão salvo. O que importa é a obra de Deus. É que o apóstolo Paulo, ele sempre pregou assim. Vamos lá. Então Paulo, tomando consigo aqueles varões, entrou no dia seguinte no templo, já santificado com eles, anunciando serem já cumpridos os dias da purificação, e ficou ali
até se oferecer em favor de cada um deles a oferta. A oferta que o apóstolo Paulo pagou para os irmãos: 8 pombos e 4 cordeiros. Era a oferta que deveria ser paga. Para quê? Para que ninguém pudesse mais acusar ele. Pastor, e aí resolveu? Não resolveu. Porque, amados, os irmãos mesmo assim continuaram acusando Paulo. E perseguiram ao Paulo e prenderam. Mas ele fez a parte dele. Diante do tribunal ele falou: olha, não venham dizer que eu pratiquei tal coisa. Então, o que o apóstolo Paulo queria é que, de alguma forma, amados, trazer um bem maior. Nós temos que pensar sempre nisso, no bem maior, não no meu proveito. Às vezes eu vou ter que abrir mão, porque eu tenho que ver uma coisa maior. É na minha casa, é no trabalho. Às vezes você tem que trabalhar mais, não é assim? Pastor, eu estou trabalhando até na hora extra. É porque você está vendo o negócio lá na frente. Quem está entendendo isso aí? Pastor, olha, eu estou me submetendo. As pessoas estão falando umas coisas que nem é verdade. Espera, irmão, espera. Você não tem um bem maior? Não é o teu emprego? Teve uma irmã que contou um testemunho que ela viu uma pessoa que trabalhava com ela pegar o celular dela. Ela foi pedir a outra: olha, você pegou meu celular. Não peguei. E pegou meu celular. Não peguei. Ela falou: pastor, eu não falei para o patrão, porque ele poderia me mandar embora, a mim e a ela. A gente se submete a cada coisa, irmãos, para o bem maior da família, a nossa saúde. Mas o apóstolo Paulo, qual era a preocupação dele? O evangelho. Não estava preocupado: ah, Paulo, você realmente, diz uma coisa e faz. Ah, você falou contra isso e contra aquilo. Falou: não. O bem maior é o evangelho. Eu quero a salvação das pessoas. Vamos ver aqui. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, para a gente finalizar. E vamos fazer essa oração. Só faz isso, amados, aquela pessoa que tem o Espírito Santo. Só faz isso aquela pessoa que ela sabe a verdade. Algumas pessoas até vão criticar, porque, querendo ou não, irmãos, olha, você nunca vai agradar a todo mundo. É ou não é? Ah, pastor, olha, eu estou me fazendo de bonzinho. Meu amigo, o apóstolo Paulo, ele fez o que os irmãos queriam, mas ele deixou bem claro: isso aqui não salva ninguém, não. Esse ritual aqui, eu vou rapar minha cabeça e eu vou ser salvo. Onde é que está escrito isso aí? Não, a salvação só é em Jesus Cristo. Se você tem cabelo rapado ou tem cabelo grande, não interessa para Deus. Vamos lá, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 9, a partir do versículo 19. Ele diz: porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos, para ganhar ainda mais. E fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus. Para que os que estão debaixo da lei, como se eu estivesse debaixo da lei. O apóstolo Paulo sabia que aquilo ali não tinha mais nada a ver. Ainda tem que pagar, ainda tem que trazer o cordeiro. O cordeiro é o cordeiro de Deus, meu filho. Ele já foi sacrificado. Você já sabe, mas você, tá bom, vamos deixar como está, porque você sabe que ali vai trazer um benefício. Vamos lá, ele diz aqui, capítulo 9 ainda: e fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei, como se eu estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como estivera sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. E se faço isso, por causa do evangelho, para que também seja participante dele. Diga graças a Deus. Por que ele se preocupava com o evangelho? Porque o evangelho é a verdade. O evangelho é Cristo, e ele foi salvo, amados. Quando você é salvo, quando você tem o Espírito Santo de Deus, amados, você sabe como é diferente de uma pessoa que não tem. É diferente demais, pastor. A pessoa é rancorosa, a pessoa é maliciosa, você não é mais.
Você é como um cordeiro no meio dos lobos. Só que você não é tolo. Ele se fez. Olha aí o que ele diz, ó. Eu me fiz, eu não sou. Eu faço o que sou, mas não sou. Compreendeu? Como foi que o Davi fez diante do rei Ax? Se fez de doido. Não tem aqui no Ceará que a pessoa diz: rapaz, tu se faz de doido, é? Se faz de doido para melhor passar, irmãos. Muitas vezes a gente é assim. Porque nós temos que saber o bem maior. E qual é a nossa missão? A nossa missão é o Evangelho. Pregar a verdade. Doa quem doer. Amém? Vamos ficar de pé então. Vamos ficar de pé e vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Aplauda forte ao Senhor. No nome de Jesus.